Bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos os nossos assistentes. Hoje nós temos aqui no Pode Falar em Direito uma oportunidade grandiosa de estar com o presidente do Conselho Seccional da Ordem, o presidente Erinaldo Dantas, está aqui com o diretor Davi Peixoto e com o doutor Rafael Ponte, nossos colegas e membros da atual gestão da OAB, coisa que muito nos dignifica. Espero que o programa de hoje possa servir para vocês, especialmente para os jovens advogados. Luciano, eu penso que devemos brindar a advocacia hoje explorando questões não só jurídicas, mas questões pessoais também, que a gente poderia absorver do nosso presidente Erinaldo Dantas. Eu também acho, e de orientação que ele pode dar para o jovem advogado, para as advogadas. E ele aqui acolá falar dessa luta, porque ele é presidente da Ordem, trabalha com a Ordem há muito tempo, ele tem uma experiência muito grande que pode distribuir para os nossos colegas que precisam da experiência dele como um grande gestor da Ordem que ele é. E um grande advogado e um grande ser humano. Eu trouxe certeza aqui algumas perguntas, Feliciano. À vontade. Fica no seu comando. Vá perguntando, conforme eu for me meto. Tá bom. Presidente Erinaldo Dantas, quais foram as maiores dificuldades, você como pessoa e como profissional, ao longo da sua trajetória, que você ultrapassou e conseguiu desvencilhar para chegar até a presidência da OAB e também como presidente de um dos melhores escritórios de advocacia aqui no estado do Ceará? Quanto tempo tem de programa? Uma eternidade ou duas. Cumprimentar aqui os queridos amigos Feliciano, Davi, Rafael, a todos vocês que estão nos acompanhando em casa. Eu estava aqui caladinho para não atrapalhar, mas dei um desconto aí da amizade. E dizer para quem está nos acompanhando, não tem ideia da estrutura que nós estamos aqui. Quem vê talvez pelo celular, quem vê pela TV, não tem ideia da mega estrutura que está por detrás das 5 câmeras que estão nos filmando, toda a estrutura dessa produtora da F Júnior que ele montou aqui em Fortaleza. Então, um prazer, uma honra estar aqui. Eu não sabia que na nossa cidade a gente tinha um estúdio tão bem montado. Obrigado. Aqui para estar conversando. E todo o primeiro programa já me convidando para outros programas para a gente poder conversar. Com certeza. Davi, eu tive a felicidade, assim como você teve com o nosso querido Miguel Oscar, você teve um pai advogado, eu tenho uma mãe advogada, que facilitou muito minha vida. Mas eu, quando comecei a advogar, eu não sei se as pessoas sabem, eu antes de fazer direito, Júnior, eu fazia engenharia mecânica na UFC. Olha que coisa. Na época a mamãe deu corda para eu fazer direito, Rafael, eu disse, não, esse pessoal que anda de paletó e gravata, fala todo formal e tal, não é para mim. Eu era um cara de números, eu gostava muito de matemática, física. E aí, o meu objetivo era trabalhar com eletrônica. Como não tinha eletrônica aqui na época, hoje tem a mecatrônica, né? O mais próximo era a mecânica. Então, eu comecei a trabalhar no escritório sendo o operador de informática. Era um nome chique para o que hoje seria digitador. Porque na época os advogados não usavam computador, usavam máquina de escrever e tinham orgulho de dizer que era máquina de escrever. Então eu fui convencer a mamãe a colocar um computador no escritório, mas ninguém sabia operar, então eu fazia engenharia de manhã e de tarde estava no escritório digitando. Foi quando eu conheci Davi Direito Tributário. Eu disse, tem uma oportunidade de eu usar matemática com direito. E na época eu tinha uma namorada, e eu estava doido para casar com a namorada, mas não tinha dinheiro. Eu disse, o caminho da engenharia é o caminho mais longo, né? Do direito eu consigo aproveitar o escritório, ganhar dinheiro mais rápido e casar. E aí comecei a fazer direito na Unifor à noite, e aí, em razão disso daí, eu acabei desistindo já no primeiro semestre de continuar a engenharia e fiquei só no direito. Aí você vai imaginar, não, então você aproveitou um escritório que sua mãe tinha, que seus pais mantinham, e aí sua advocacia acabou sendo um passeio. Mas o Davi também, tenho certeza que passou por isso? Não, porque quando você monta o escritório, quando você começa a trabalhar recém-formado, as pessoas não querem você, querem saber do seu pai, sua mãe, do advogado mais experiente. Então a grande dificuldade que eu tive, Davi, foi que as pessoas me viam como jovem que era imaturo, era inexperiente, que tinha pouco conhecimento e ninguém queria me contratar para as causas.
né? Então, você chegar lá com um cliente do escritório, cliente de muitos anos do escritório, diz, ó, vamos entrar com essa ação tributária aqui, essa ação muito boa, mas vamos pensar, e acabar contratando outro advogado mais experiente. Então, o maior obstáculo que eu tive foi mostrar que mesmo jovem, eu tinha condição de trabalhar. E eu dizia para o cliente, aí eu percebendo isso aí, eu chegava para o cliente e dizia, ó, eu sei que você está me vendo que eu sou novo, mas eu já sou a segunda geração do meu escritório, por trás de mim tem toda uma estrutura, e eu garanto ao senhor o seguinte, de que eu vou dar uma atenção ao seu processo que alguém mais experiente não vai conseguir dar. Eu vou compensar minha falta de experiência com dedicação. Vou todo dia na justiça despachar o processo com o juiz para garantir sua sentença de forma mais rápida. E aí você vai conquistando o cliente, 2, 3, e aí foi devagarzinho que você vai começando a conquistar uma certa confiabilidade, uma carteira de clientes. E aí é uma coisa que eu digo sempre para quem vai advogar. Advogar é boca a boca. Você não vai ganhar um processo e vai ficar rico, não vai precisar mais trabalhar na vida. Não. Você vai trabalhar bem num processo, o seu cliente vai indicar para 2, 3 e assim sucessivamente. Se você quer enriquecer rápido, é melhor procurar outra profissão que não é a advocacia. Erinaldo, deixa eu fazer uma Claro. interseção aqui, porque um pouco da sua vida aconteceu com a minha. Né? Eu também, meu pai já tinha um escritório bem montado e uma boa clientela, quando eu colei grau em Direito. Mas eu comecei a trabalhar no escritório do papai na condição de office boy. E da condição de office boy eu evoluí para uma condição de estagiário, e da condição de estagiário eu passei a ser advogado. Mas a perspectiva da advocacia, que eu acho que é fundamental que a gente diga, eu tenho uma metáfora, eu não sei se é muito boa, mas até agora eu acho ainda não tem como contradizer. Advogar, para mim, é como você tivesse que empurrar um trem, tentar no trilho. Aí você começa a empurrar e o trem nem se bole. Aí você fica ali naquela persistência empurrando o trem. Aí a gente passa 1 ano, passa 2, mas tem que continuar empurrando o trem, tem que abrir a porta do escritório todo dia, porque se não abrir a porta o cliente não vem. E continua empurrando o trem. Aí de repente o trem começa a se deslocar lentamente. Com 5 anos, o trem já começou a se deslocar. E aí depois que o trem se desloca, você pode montar no trem que ele vai seguir o caminho dele. Perfeito. 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 Muito bom, Feliciano. E, Erinaldo, eu me identifiquei muito com a sua retrospectiva. Eu também tive a oportunidade de entrar no escritório. Meu pai era advogado. Ele tinha um escritório pequeno ali no centro, na rua Major Facundo, número 844, sala 81, ali do lado do Mistura Paulista. E eu queria te perguntar também, Erinaldo, e também antes de te passar a palavra, eu conversava com o Feliciano, e o Feliciano me contou uma vez que teve um momento muito decisivo para ele decidir qual era o rumo que ele queria tomar. Eu queria, Feliciano, que você falasse aqui pra gente aquele momento que tu decidiu. Acho que você era funcionário público e tinha uma prestação de um veículo para pagar. Não. Foi assim. Eu colei grau muito cedo. E casei muito cedo. E fui pai muito cedo. Eu casei com 21 anos. Fui pai com 22. E naquela época o papai estava na Secretaria de Segurança do Estado. Meu avô Manuel Florencio tinha se recém-aposentado do cartório da assistência judiciária ao necessitado. E eu tinha comprado um Fiat 147 e me submeti ao concurso de promotor de justiça. E passei. Passei com um concurso que durou mais ou menos 1 ano e meio para começar entre o começo e a conclusão. E quando eu passei, eu já estava trabalhando no escritório, como eu já vinha há mais tempo. E aí fui nomeado para ser promotor da comarca de Beberibe. E todo mundo me pressionando para assuma, emprego público, renda certa, segurança. Aí eu olhei, meu Deus, mas o que é que meu coração me diz? Eu sempre estava procurando encontrar dentro do meu coração a minha razão. Embora todo mundo procure a razão no cérebro, eu estava procurando a razão no coração. E aí eu vi o seguinte, que o Ministério Público é uma instituição que estava além das minhas expectativas. E que, como estava além das minhas expectativas, também estava além a minha prestação do Fiat.
A prestação do Fiat era maior do que a remuneração Essa do história é muito Ministério boa, Público. Aí eu não tive outra coisa, meu coração me mandou ficar com o Fiat. Muito bom ouvir isso. Erinaldo, todos nós sabemos que você, além de um grande advogado, também é professor de direito tributário. E qual a importância de você aliar a prática da advocacia ao estudo profundo da teoria ou da ciência do direito? Eu costumo dizer, Davi, que dar aula é uma cachaça. Quem é professor, está me assistindo, sabendo que é isso aí. O Júnior aqui do lado, que foi professor há muitos anos, sabe que dar aula, você nunca dá aula pensando, vou melhorar profissionalmente, eu dando aula eu fico mais atualizado, dando aula eu consigo uma referência, eu dando aula eu consigo palestrar ao lado de desembargadores, de ministros e crescer minha advocacia. Na realidade, gente, se falar isso para você, não caia nessa. Não é verdade? Não caia nessa. Na realidade, da aula, você dá por uma paixão que você tem de ensinar. A gente está vindo agora de uma reunião que a gente teve lá na OAB, e aí perguntaram como é que eu fazia para... Se eu chegava em casa preocupado e estressado com alguma coisa, eu disse, não, eu deito e durmo. Mas como é que consegue? Eu consigo te separar uma coisa da outra. O pessoal hoje gosta de uma palavra bonita, né? É o hiperfoco e tal. Eu costumo dizer que eu sou monotela, então eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. E quando eu entrava em sala de aula, eu desligava tudo que estava acontecendo lá fora, todo o estresse do dia a dia, eu desligava, ficava lá 2 horas na aula, quando terminava a aula eu voltava a me preocupar com os problemas, mas eu não conseguia focar em outra coisa. Porque você passar conhecimento, Davi, primeiro que é uma troca, né? Não é uma coisa unilateral, não joga conhecimento e os alunos absorvem. Não, você fala, o aluno pergunta e vocês ficam discutindo, aprimorando aquilo ali. É um aprender de novo, né? É um aprender de novo. E eu comecei a dar aula por causa do professor Hugo de Brito Machado. Saudoso professor. Saudoso professor. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação com o professor Hugo, e ele chegou no final da pós e disse o seguinte, agora vocês têm uma missão. Poucas pessoas, infelizmente, conhecem direito tributário. E se a lei não é conhecida, ela não pega. Então a gente tem que divulgar a lei para que isso possa valer. Então o que você tem que fazer é divulgar e propagar o direito tributário. Se vocês puderem ser professores, sejam professores, passem adiante a lição que eu estou passando para vocês. E aí coincidiu de, na época, a ESA me convidar para dar um curso, na época era FESAC. Um curso de atualização de uma lei que tinha saído, e logo em seguida eu comecei a dar aula na Faculdade de Cristos, substituindo alguns professores que iam viajar, me chamavam para dar aula e tal, e eu comecei naquela dali, até então que a Faculdade Farias Brito me convidou para ser professor. Eu sou professor da graduação da Farias Brito desde 2006. Quanto tempo aí? Já quase... Né? 18 anos, né? Caminhando para 18 anos. 20, E aí sim, fixo na graduação, toda semana, aquele horário ali e tal, é que nasce realmente uma paixão incomensurável. Então, dando aula, você pode melhorar profissionalmente? Você melhora. Você melhora relações com autoridades? Você pode até melhorar, mas não precisa você estar dando aula para poder criar a relação. Da aula, pessoal, você tem que sacrificar numa agenda que você não pode viajar durante aquela época, você tem compromisso. O professor fora da sala de aula, ele trabalha muito mais do que em sala de aula, porque tem que organizar a prova, tem que organizar as notas, tem que preparar nota de aula, tem que estudar para as aulas. Então toma um tempo da sua vida, só justifica com uma única palavra: amor, dedicação e devoção à matéria que você tanto ama. Então, se você tem esse mosquitinho em você, vontade de dar aula, não faça conta financeira. Abraça e se envolve. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Você vai ver o quanto é bom você ajudar o próximo nessa luta pelo conhecimento. E você, nosso mestre Feliciano? O que Rapaz, tem a dizer aí? Essa história de dar aula, eu tive meu tempo de dar aula. Só que a idade vai pesando e assim, a dedicação do professor é uma coisa que precisa ser mais valorizada em qualquer tipo de aula, em qualquer tipo de ensino. Porque eu acho que o professor é o maior revolucionário de todos os tempos. E uma sala de aula é o melhor, vou dizer assim, melhor púlpito, o lugar em que todas as ideias hão de ser ditas e espalhadas. Mas eu vou agora
tirar o foco de mim e perguntar pro meu prezado amigo Rafael. Amigo, conte você o começo da sua história. Pois é, eu fiquei até inicialmente agradecer, doutor Feliciano Júnior, a oportunidade de estar aqui no podcast. E eu me inspirei, a minha história parece um pouco com a sua, né, numa proporção menor, presidente Arinaldo. Eu sou filho de 2 servidores públicos, né? Então, quando eu iniciei o direito, eu tinha uma tendência muito grande, Davi, a seguir o serviço público. Porém, eu sempre tive aquele sonho dentro de mim de ser advogado, mesmo no início. E aí, como professor Feliciano, eu tive também filho muito cedo, né? Eu tive filho com 21 anos. Então, eu tive que garantir, vamos dizer assim, o sustento, né, dessa criança. E aí fui servidor, né, nos 2 últimos anos da faculdade, fui servidor da Secretaria da Justiça e tive um grande dilema no final da faculdade. Seguir no serviço público ou efetivamente pedir exoneração do cargo e advogar. E esse foi o meu grande desafio e eu optei na hora pela advocacia e me sinto realmente realizado nesses 15 anos como advogado, mas principalmente como um colaborador, vamos dizer assim, da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente no fortalecimento dela. E aí, amigo, e você se dedica em que área especificamente? E como foi, assim, o teu começo da profissão? Eu gostava muito na faculdade do direito penal, né? Eu tive grandes professores, doutor Alexandre Alcântara, professor Alexandre Pinto, e realmente aquilo Meu pai também é de uma área do direito penal, né, do serviço público, e eu realmente me encantei muito na faculdade. Porém, né, quando eu saí da faculdade, a gente começa a ver a realidade da advocacia e eu comecei a perceber que os colegas, né, recém-formados, eles saíam para nichos específicos, né, que estavam ali e estão até hoje em vigor, né, o direito penal, o direito do trabalho, o direito previdenciário, e eu vi que Sobral tinha uma grande carência de um advogado especialista no direito empresarial, em atender aquelas empresas preventivamente. Então eu foquei nesse nicho, né, criei, vamos dizer assim, essa percepção nos empresários, né, a gente fez visitas à época, tentando sensibilizar a importância de uma advocacia preventiva para o direito empresarial, na justiça do trabalho, né, treinando os gestores, na parte contratual, para que aquela empresa não procure o advogado ou a advogada só após o problema. Então esse foi o nicho, né, que eu consegui perceber naquele momento que Sobral, que é a minha cidade de atuação principal, tinha essa carência e eu me dedico até hoje a essa área em específico. Deixa eu só contribuir uma coisa aqui, Feliciano. O Rafael, ele foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados em Sobral, depois virou presidente Da subseção? da subseção de Sobral, Também. foi reeleito presidente da subseção de Sobral. No segundo mandato, foi coordenador do Colégio de Presidentes, isso no meu primeiro mandato. E nesse segundo mandato, ele é o primeiro advogado a residir no interior do estado, a estar entre os 5 diretores institucionais da OAB Ceará. Bacana. Em 90 anos, a OAB nunca tinha tido um diretor que morasse no interior. Evidentemente, já teve muita gente, por exemplo, seu pai foi presidente. Sim, e nasceu no interior do estado. Mas na época morava em Fortaleza. Então, um advogado que continua a residir no interior do estado e vira diretor da OAB Ceará, em 90 anos, o primeiro foi o Rafael, e o Rafael não foi uma escolha minha. Eu reuni os presidentes e disse, o interior precisa de uma representação, de um diretor, e ele foi o escolhido pelos presidentes da época. Muito bem, parabéns. O fato do reconhecimento da classe, que eu acho que vocês todos têm, né, é o exemplo assim, que é uma decorrência da dedicação, e vocês são bons exemplos para isso, sabe? Eu fico muito honrado de ter vocês aqui hoje e ver vocês fazendo essas declarações que assim, elas são particulares, íntimas, né? E que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de chegar no meio e dizer para as pessoas, dizer para a sociedade em geral, assim, você veio de onde? Como foi que você fez? Conte sua história, né? Conte sua história. Sabe, e a gente ouvir a história das pessoas, eu acho que é muito bom, porque assim, ninguém sabe quantas pessoas podem estar precisando ouvir aquilo que a gente pode estar dizendo.
para que as pessoas saibam que ninguém nasce grande. Verdade, não. Quem vê o Feliciano agora, imagina que você já nasceu essa referência, esse legado na advocacia. Alguém que quando teve no conselho seccional, saiu aplaudido de pé por todos os conselheiros. Então, imagina que você já nasceu grande. E esquece que todo mundo, até mesmo o grande Feliciano, teve um percurso. Começando na faculdade, naquelas provas. Empurrando o trem. Empurrando o trem, que o trem não se mexe. Empurrando o trem. Eu comecei empurrando o trem como todo mundo. Um trem pesado. Mas aí, assim, quais são as perspectivas que nós temos para a advocacia, segundo a visão de vocês? Feliciano, eu também estava pensando aqui com relação à evolução da advocacia. Eu acho que alguns marcos aconteceram. Lá no escritório, Arinaldo, Feliciano, Rafael, eu me lembro que nós tínhamos um contrato com um pequeno banco, isso eu estou falando em 1997, eu ainda era estagiário do escritório. Mas o que sustentava o escritório era um contrato que nós tínhamos, Feliciano, com o escritório do Rio de Janeiro. Nós éramos correspondentes do escritório do Rio de Janeiro. E a nossa maior remuneração era atribuída, sabe o que, Feliciano? A gente imprimia cerca de 100 contestações por dia. Puxa vida. E aí eu acho que no escritório ainda tinha aquela máquina de escrever, que era utilizada pelo papai, pelo sócio dele na época. Mas aí quando eu entrei no escritório, já comecei a inovar com computadores, como o Arinaldo fez. Mas a computação foi assim, talvez o primeiro passo de revolução. Tu sabe que eu acho que vivo. Eu sou advogado que há mais tempo trabalha no computador. Sim. Porque eu estava trabalhando com um processo de divórcio com um colega nosso já falecido, e ele tinha trazido um computador dos Estados Unidos. E o matuto aqui não entendia o que diabo era aquilo, que era uma telinha, uma televisãozinha. E isso, o papai estava na Secretaria de Segurança. Quando ele foi para a Secretaria de Segurança, no escritório só tinha máquina de escrever mecânica, a famosa Underwood. Aí, não. Quando eu passei a assumir o escritório, quando ele estava na secretaria, eu já coloquei as máquinas de escrever IBM eletrônica. Depois eu passei para Remitronic, que era um editor de texto que tinha uma memória de 2 páginas. Deixava salvo, né? Eu me lembro disso aí. Aí depois foi em 1985. Eu comecei a trabalhar com Solution 16. Vixe. Tá certo? Solution 16, 2 bolachonas. Uma bolacha de 5 1/4 com o programa Carta Certa, a outra bolacha de 512 KB para gravar os textos, e a memória RAM do bicho, ela estava ligeiramente demente, porque não tinha memória nenhuma. Mas aí conta não, aí eu me lembro, Feliciano, que tudo bem, os computadores chegaram, mas as impressoras, que pelo menos o meu escritório tinha na época, eram impressoras, eu demorava cerca de 4 a 5 horas por dia. As matriciais, lentas, barulhentas, aí depois vieram a jato de tinta. Mas eu me lembro, talvez, uma outra revolução, e para puxar o gancho aqui e tentar te responder com relação a perspectivas, foi uma impressora laser que eu tive a oportunidade de comprar. Que o que eu fazia, Rafael, em 4, 5 horas, eu passei a fazer em 45 minutos. E aí passou a sobrar tempo para eu estudar, para eu atender, Arinaldo, melhor o cliente. E eu acho que esse talvez foi o foco que eu sempre me propus, a atender o cliente com excelência. É fundamental. E perspectiva para o que virá, meu amigo Feliciano, eu queria perguntar ao nosso presidente Arinaldo, onde entra na tecnologia, Arinaldo? Você que é um grande conhecedor. Um dos adeptos. Um dos adeptos, um dos pioneiros nisso. E onde entra a tecnologia, essa que já está aqui e a que se avizinha na vida profissional do advogado? Essa é uma preocupação grande que eu tenho, acho que todos nós temos, né? Eu só quero lhe ouvir sobre a inteligência artificial. Vou falar disso, porque quando a gente começou, eu peguei, o Davi e o Rafael não pegaram tanto, mas eu consegui pegar o final da máquina de escrever, da IBM, da Olivetti, né? Porque as impressoras, quando elas começaram, elas, além de barulhentas, elas imprimiam em pontinhos. Era. E você dá entrada na petição impresso por impressora, às vezes o juiz reclamava, o juiz preferia que fosse batido a máquina e tal, que era mais elegante. E a advocacia dos anos 90,
Tá falando dos 90. É. Até 95, 96, quando o computador realmente proliferou com a internet, que é bom lembrar que a internet é de 96, certo? Antes de 96 não tinha internet. A advocacia, você tinha que fazer pesquisa de jurisprudência com um delay enorme, porque você recebia os julgados com uma distância gigantesca. Quando você gostava do julgado, você separava, Davi, batia cópia, você tinha aquelas pastas colecionador, Isso. onde você guardava a jurisprudência que toda vida que você fosse precisar, Ela você tinha estaria que ali. digitar ela de novo. Mas né? tu sabe qual foi o primeiro hard disk que teve em Fortaleza, no meu conhecimento, no ramo da advocacia? Foi o seu. Não, foi o doutor Pedro Maia. Doutor Pedro Maia era um advogado, Não conheci, não. era um advogado pequenininho, muito sagaz, um homem inteligentíssimo. Ele tinha no escritório dele vários armários daquele tipo fichário. Mas você podia procurar a jurisprudência do tempo em que Caim matou Abel. Ele tinha lá o julgamento do Caim, tá certo? Ele tinha tudo, e tudo nas fichinhas. Então, dia de sábado era costume meu ir para a livraria Renascença, eu sempre passeava na livraria, e depois geralmente me encontrava com ele, aí dizia, doutor Pedro Maia, estou com um problema assim e tal, não sei o que, o senhor terá uma jurisprudência nesse sentido? Ele disse, com certeza eu tenho várias. Aí eu ia para o escritório dele e ele me colecionava essa jurisprudência. Era um tempo difícil. E aí você com isso, você conseguia fazer poucas petições por semana, não apenas porque era difícil você montar a peça, como também existia um esforço físico de você bater na máquina. Aquilo era um esforço físico gigantesco. Quando você passou a ter os modelos do computador, aí passou a ser uma outra advocacia. E hoje, eu não estou entrando na inteligência artificial, não. Hoje, a maior parte dos advogados não usa inteligência artificial. Essa aqui é a principal ferramenta de trabalho, que é o celular, porque você circula, você vai para o fórum, tudo você responde aqui, WhatsApp, responde e-mail. Você hoje consegue atender bem mais clientes do que se atendia 20 anos, 25 anos atrás. Você hoje acaba trabalhando bem mais. Isso toma a sua hora, porque antigamente o advogado saía às 5h30 do escritório, 6 horas do escritório, ele só ia ter notícia do cliente no outro dia quando tocasse o telefone fixo do escritório dele. Poucos clientes tinham o telefone fixo da casa do advogado. Hoje não, chega meia-noite o cliente manda um WhatsApp para você pedindo uma coisa. E quando é 7 horas da manhã, ele pergunta se você já leu os arquivos que ele lhe mandou. Então, hoje a gente tem um volume de trabalho e um volume de estresse que é diferente, que ocorre até para a gente repensar a nossa vida. Só que é um fato, gente, a tecnologia, ela mudou todas as profissões. Se vocês forem numa obra, qualquer obra, vocês vão perceber como a tecnologia mudou a construção civil. A tecnologia mudou o serviço de transporte público, com o Uber praticamente quase aposentando os táxis. Antigamente você, para conseguir uma bandeira de táxi, custava uma fortuna, hoje é um valor muito mais baixo. E a própria galera que hoje dirige Uber, se você for motorista de Uber e estiver me ouvindo, você sabe que muito em breve os carros vão estar dirigindo sozinho. E a Uber vai fazer o seguinte, Davi, você usa o seu carro para chegar até no seu escritório e só vai sair à noite, coloca teu carro aqui no sistema Uber, que o teu carro fica rodando com motorista, com automação, com inteligência artificial, gerando uma renda para você em cima do seu carro. Ou então você faz diferente. Você, em vez de gastar seus 200 mil reais na compra de um carro, você bota esse dinheirinho aplicado e o que ele vai render de juro, você paga de Uber e não gasta com gasolina, não gasta com manutenção, não gasta com imposto, não gasta com nada, nem seguro, nem multa, né? Então, eu acho que assim, os saltos tecnológicos, eles vêm, mas as pessoas precisam entender e dar medida. Exatamente. Então, quando o computador ele se popularizou nos anos 90, e com a internet, a gente tem um salto de tecnologia. Inicialmente, não teve uma mudança tão grande com a internet. Com a internet, se você começou a usar, não tinha. Agora, depois que você passou a ter tudo conectado à internet, você passou a ter a banda larga. Porque ver um vídeo, como vocês estão vendo esse aqui agora, era impensável com aquela conexão quando a internet surgiu. Tinha como a internet de escada. E a inteligência artificial, para mim, é como se fosse uma revolução tecnológica 2.0. Porque quem já usou ferramentas de inteligência artificial já se assustou com o que ele é capaz de fazer. Aí você vai dizer, não, mas a inteligência artificial ela é impessoal.
Tenta falar com o chat GPT. Eles, oi, tudo bem? Como é que você tá? É mais simpático que muita gente que tá aí no dia a dia. Não, mas eles são formais. Não, ele fala com você com uma informalidade, com uma empatia, com um carisma que muita gente não consegue. Então, eu tenho para mim que no intervalo de 5 anos, né? Talvez um pouco mais, talvez um Bater pouco menos. a arrebatação, como disse Baby, no carnaval, não. Eu acho nesse intervalo sem querer dar uma de veveta, né? Mas no intervalo de 5 anos, eu acho que o que a gente vai ter aqui é que quem faz serviço braçal, ele vai ser substituído por inteligência artificial. Não, ele vai precisar se especializar, você não acha não? Ele vai precisar ganhar outra qualificação. Para sair do braçal para o Mas mental. é exatamente isso que eu vou dizer. Os dinossauros, eles não foram extintos porque eles eram pequenos. Ao contrário, eles eram grandes, gigantescos. Eles foram extintos por quê? Porque eles não se adaptaram à mudança que o mundo teve. Isso. Então, ou essas pessoas se adaptam, ou elas vão Vão ter que procurar outro engolidas. serviço. Vão ser engolidas. Porque, aí, falando da advocacia, né, quando eu me formei, Davi, na Justiça Federal, a gente, nas ações tributárias, a gente fazia muito depósito judicial, como ainda hoje faz. Só que na época, fazer um depósito judicial em 96, 97, era uma novela. Cada depósito era uma abertura de conta. Você pediu uma guia. Uma guia, você passava 3 horas. Aí o que é que os grandes escritórios faziam? Contratavam advogados para fazer o serviço de depósito judicial. Então chegava, tem 10 depósitos judicial para fazer, deixar na mão de um advogado novo como eu ia lá na Justiça, na Caixa Econômica, passava a tarde toda na Caixa, realizava todos os depósitos. Edinaldo, olha, eu que sou mais antigo que você, eu conheci escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro que contratavam escritórios. E como eram os escritórios subcontratados? Era escritório para pegar a petição do escritório líder, o colega levava ao juízo para o despacho da petição, e outro que ficava para acompanhar o serviço quase que de despachante. Nós chegamos a ter no Brasil escritórios de advocacia, eu vou dizer assim, subespecializados, porque tinha o do atendimento, da elaboração da peça intelectual, e tinha aquele que iria para o fórum para despachar a petição, para conseguir o expediente, para que o processo andasse. Fazer audiência, tirar cópias. Tinha escritório especializado em apenas fazer audiência. E com a virtualização, presidente Feliciano e doutor Davi, essas funções deixaram de existir. Tirar cópia, né? Muitas vezes fazer audiência, a maioria das audiências são hoje virtuais, né? Algumas delas virtuais. Então, essa turma teve que se adequar. Teve que buscar outros caminhos. A expressão fazer carga, talvez muita gente que esteja nos acompanhando não sabe o que é isso. Fazer carga é você ir lá no processo, tá lá em juízo, dar sua identidade, ele registra que você pegou o processo, você levar o processo físico para casa, para bater cópia, ou fazer a petição e devolver. Né? E eu lembro, viu, só complementando, encerrando a minha participação, que eu tinha, presidente, um processo em Granja. Eu tinha que ir até Granja, fazer carga do processo, trazer de volta para Sobral, realizar, por exemplo, uma contestação. E hoje não, com as tecnologias, né, com o sistema virtual, hoje você faz tudo isso de qualquer lugar do... Na verdade, e trabalha mais. Porque antes você ia para a Granja, pegar o processo e voltar, naquele dia você não fazia mais nada. Era só te fazer... Hoje a produtividade é muito maior. Você acaba trabalhando muito mais, né? Na verdade, Rafael, Feliciano, o novo CPC... ele previu todas essas hipóteses de audiências virtuais, despacho com o juiz de forma virtual, sustentação oral de forma virtual. E ele entrou em vigor em 2016, acho que foi em março, não foi, Feliciano? Foi. Aí veio a pandemia em 2020 e antecipou, assim, de forma imediata, o que talvez... Precipitou, acho que a palavra é essa, Feliciano. Certo? Precipitou. Algo que talvez, 10 anos ou 15 anos fosse necessário para isso. Inclusive alguns estados da federação, né, Reinaldo? A gente acompanhou isso, sofreram muito, a advocacia sofreu, porque quando veio a pandemia, acabaram os atendimentos presenciais, e aí era importante os processos estarem digitalizados. Como o Rio Grande do Sul não tinha 10% do acervo processual do estado, não era digitalizado. Aqui no Ceará a gente teve sorte. 95% por sorte está digitalizado. E aí facilitou. Mas pegando o mote aqui do Feliciano sobre o futuro, eu vi uma frase uma vez, Feliciano, de um investidor que
ele tinha vários tipos de investimento, mas um dos investimentos dele eram sex shops. E ele dizia o seguinte: nenhum homem conseguirá ser melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina conseguirá ser melhor do que um homem usando uma máquina. Ele usava esse slogan para vibradores. Né? Então ele disse, para mim, isso é inteligência artificial. Nenhum homem vai conseguir ser melhor do que a inteligência artificial. Porque quando você perde uma manhã toda procurando jurisprudência no papel, ele vai conseguir, em milésimos de segundo, acessar todos os julgados do Brasil e lhe oferecer as melhores jurisprudências. Cuidado só que os atuais estão inventando jurisprudência, né? Então, E o chat GPT também. o chat GPT inventando. Então, é só tomar esse cuidado. Mas ele vai conseguir, em milésimos de segundo, conseguir fornecer jurisprudência. E aí a gente não vai conseguir competir com essa qualidade. Agora, se você souber usar as ferramentas da inteligência artificial, se você conseguir usar isso em proveito próprio, aí sim você vai conseguir turbinar a sua advocacia. Porque a gente vai estar, daqui a alguns anos, com a diferença de quem não usa a inteligência artificial e quem sabe usar a inteligência artificial. E esse que sabe usar a inteligência artificial, ele vai estar partindo na frente dos outros. Eu só quero saber se nós vamos ter o Supremo Computador Federal. Porque para a gente advogar, para produzir, para contribuir para a sociedade, para o desenvolvimento da formação humana, para a solução dos conflitos humanos, tá tudo bacana. Agora eu quero saber se nós vamos ter o Supremo Computador Federal para que também o Estado dê uma resposta equivalente ao que nós vamos ter que fazer. Eu acho, Júnior, que a gente vai ter uma nova primeira instância. Enquanto a gente tem primeira, segunda, terceira instância, a gente vai ter 4 instâncias. E a primeira instância, eu acho que vai ser sempre a inteligência artificial. Isso não é para agora não, eu acho que vai levar talvez até uns 10 anos. Todo processo que for ajuizado, o primeiro julgamento do processo vai ser a inteligência artificial. E aí, se você não concordar com aquela decisão, você vai recorrer para que um juiz togado possa reanalisar o processo. E aí já existem alguns experimentos sendo feitos assim, Davi e Rafael, no Canadá, na França, na Austrália, em que a primeira coisa que a inteligência artificial faz é tentar uma mediação, tentar encontrar um acordo. Se não consegue encontrar um acordo, ele pede para as partes justifiquem os seus argumentos, ele faz uma proposta de julgamento e encaminha para o juiz togado. Quando isso estiver mais evoluído, eu não tenho dúvida, o para-choque do judiciário vai ser a inteligência artificial. E daquilo que a inteligência artificial errar, e é normal que ela erre, aí sim vai para um juiz togado. Essa é uma preocupação grande que eu tenho, porque é o seguinte, a justiça é feita de pessoas para pessoas. Quando você tira o fator humano, quando você tira a empatia, quando você tira a humanidade, A emoção, aí você, na minha opinião, você trabalha só com números, trabalha só com programas de computador, e aí o risco não é que haja injustiça, é que haja a perda da humanidade. Aí eu gostei da frase. E o advogado, né, Feliciano, ele é o primeiro, Rafael, que escuta é o primeiro juiz de toda causa. o choro, a lágrima, e talvez seja o único que escute a verdade dos fatos na sua essência. De repente o que o juiz, o promotor vai ver, Ele está aquele mais que já distante, está... ele tá mais distante do cidadão, né? Feliciano, eu fiquei pensando aqui, nessa fala do Arinaldo, que eu achei muito importante, será que a salvação da advocacia estaria no senso crítico? Porque talvez o que distinga a máquina do homem é a capacidade, se falando de chat, de criação, senso crítico, criatividade. O que é que tu acha, Feliciano? Você Mas que eu acho, meus amigos... entende muito nisso aí. Não, eu acho o seguinte, eu sou apenas um homem que reflito sobre a vida há muito tempo. E reflito sobre os problemas que eu tenho enfrentado, que, assim, ao longo desses 40 e tantos anos que eu tenho de advocacia, eu já vi tanta coisa diferente. Eu já vi tanta família começar brigando depois de terminar unida. Eu já vi tanto pai não reconhecer filho e depois ser esse filho que vai sustentar o pai. Sabe, eu já vi tanto problema. E eu acho que a inteligência artificial, ela é incapaz, ou será incapaz, de poder regular a emoção das pessoas. Porque o papel nosso e o papel da justiça não é... A gente trabalha com litígio porque o litígio é o decorrente do atrito entre as pessoas. Mas a inteligência artificial, ela
teria um dever de eliminar essa litigiosidade ou diminuir essa zona de atrito, mas para isso acontecer é preciso, como o presidente disse, que a gente não perca a humanidade e que a gente tenha no cidadão e na pessoa que está pedindo algum socorro do ponto de vista jurídico, essa pessoa tenha uma satisfação do espírito, de achar que a justiça lhe foi feita. Eu cheguei a defender antigamente, Feliciano, de que a gente deveria ser igual frentista de posto de gasolina. Que é o quê? Todo mundo sabe hoje que você pode parar seu carro no posto de gasolina e abastecer. Não é um trabalho que exige especialidade. Mas aqui no Brasil, os frentistas conseguiram, o seu movimento articulado, e ter uma reserva de mercado. Você não pode parar seu carro e abastecer aqui no Brasil. Então, eu cheguei a pensar que a gente deveria fazer isso na OAB. Barrar a inteligência artificial de forma para que a gente pudesse preservar a humanidade. Só que a gente vive hoje num mundo que é globalizado. Você não consegue controlar quem usa ou quem não usa a inteligência artificial, porque você pode estar usando no seu escritório da via escondido e não tem ninguém que saiba que você usou escondido. Então, eu acho que a melhor forma que você consegue de democratizar e igualar a disputa é o quê? É ensinando as pessoas a usar a inteligência artificial, garantindo que todo mundo possa ter direito a essa ferramenta, não só o advogado mais rico, mas o advogado mais pobre. E eu acho que a qualificação virá pelo talento, né? Eu acho que a questão não será nem de riqueza nem de pobreza. A questão é que nós precisamos desenvolver novos talentos. Meus amigos, olhe, eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que nós tivemos o primeiro grande encontro. Eu estou muito feliz e vou passar a palavra para vocês se despedirem das pessoas que estão nos assistindo, tá certo? E quero marcar que a gente continue esse papo bacana, pelo menos estou achando um papo gostoso, que a gente muito tempo não tinha. Muito obrigado, meu amigo Feliciano. Saudação especial ao nosso presidente Arinaldo Dantas, ao meu amigo Rafael Ponte, corregedor da OAB. E Feliciano, estar perto de você, meu amigo, é sempre muito bom, porque você é o passado, o presente e o futuro, e serve de inspiração para todos nós. Obrigado, mas é demais. E Feliciano, eu estava aqui me despedindo rapidamente, eu vi aqui uma mensagem, Arinaldo, das pessoas que advogavam antigamente, certo? E que hoje, certo, essa dificuldade não é repassada para a jovem advocacia, apesar de novos desafios. Mas estou de luto por uma geração de novos advogados que nunca saberão o que é malhar braços com apensos de processos físicos, ter crise de espirro com a poeira dos processos, voltar no outro dia porque não acharam o seu processo, ser proibido de olhar o processo porque ele estava na mesa do juiz, né? Pegar autorização na vara para protocolar a petição e subir com a cópia, tremer ou perder o processo que fez carga, ter que ir no fórum só para devolver a carga, desprender algumas páginas do processo para ler o cantinho na certidão do mandado e ir numa xerox dentro ou na frente do fórum para tirar cópias. Então, essas dificuldades do passado, que hoje estão superadas, na verdade os jovens têm outros desafios, mas a partir de experiências como você, meu amigo Feliciano, de outros grandes advogados, o meu pai, doutor Paulo Quezado, doutor que era para estar aqui também, o pai de Feliciano, seu pai, foi referência, foi muito tempo presidente do Tribunal de Ética, uma referência também, uma mensagem que eu queria deixar aqui para os jovens advogados também, não descure da ética. A ética é o caminho. Com tecnologia ou sem? Com ou sem, perfeito, Feliciano. Com ou sem. Não descure da ética. E a experiência dos mais antigos, dos mais experientes, talvez tenham trazido essas grandes conquistas, né, Arinaldo, da advocacia hoje. A gente tem aí algumas facilidades, apesar de termos também outros desafios. Eu quero agradecer a você, meu amigo Feliciano, meu amigo Arinaldo, doutor Rafael. Foi uma tarde muito agradável e engrandecedora. Muito obrigado. Quero só que a gente renove. Com certeza. Amanhã pode ser já? Pode. Diga aí, Rafael. Dirija aí a câmera e converse com o Feliciano, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de poder participar do programa Pode Falar em Direito, né? É uma honra para mim, acho que o mais jovem aqui na advocacia, e é sempre bom, né, aprender com grandes advogados, né, e eu faço referência aos três,
né, que são grandes advogados para mim, e reforçar, reafirmar o nosso compromisso, né, com o interior do Estado, com a advocacia, lá na Secretaria Adjunta, na Corregedoria, sempre prezando principalmente pela ética na advocacia. Eu costumo dizer que a OAB, né, tem um papel principal, né, vamos dizer assim, de defender as prerrogativas, mas nunca esquecendo do compromisso da advocacia também em cumprir os preceitos éticos profissionais. Então deixo essa mensagem para a jovem advocacia, né, tenham calma, tenham cuidado, obedeçam aí o nosso código de ética, e tenham certeza que com dedicação, com trabalho, com ética, vocês conseguirão, né, um grande espaço no mercado de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Aí, presidente, conclua o serviço. Gente, eu quero dizer que eu queria voltar. Aqui foi muito bom ter o Júnior aqui, o Davi, o Rafael, tá compartilhando com vocês esses momentos. Agora eu só posso voltar aqui, gente, se ele verificar que a gente deu Ibope. Então preciso que você curta esse vídeo na plataforma que você esteja, se inscreva no canal, na plataforma que você esteja, seja Instagram, YouTube, até TikTok, eu sei que a gente tá também. Então, por favor, se inscreva para ele dizer, ó, foi bom chamar o Erinaldo, o Davi, o Rafael, porque deu muito like e a gente volta de novo para poder conversar com certeza sobre novos assuntos. Um prazer, Júnior, uma honra enorme. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, presidente. Meus amigos, minhas amigas, vocês que tiveram tempo e dedicaram tempo a nos ouvir, eu só posso agradecer e pedir a Deus que em breve eu possa reunir essa mesma mesa para que a gente continue esse mesmo tipo de papo. Muito obrigado a todos.